Olá a todos, na aula de hoje vamos falar sobre relacionamento entre objetos. Então, durante o curso a gente já viu os conceitos, de classe, objeto, como funciona a questão da instanciação deles, o que uma classe possui, que seriam seus atributos, métodos construtores, métodos getSet e tudo mais. Entretanto, a gente não falou ainda sobre relacionamento. Então, através desse diagrama de classe que eu trouxe para vocês podem reparar que existem diversos relacionamentos entre as classes. Entretanto, reparem que existem também diversas simbologias diferentes. Por exemplo, eu posso encontrar num diagrama de classe associações, agregação, composição, Tem até herança, que não está aqui ainda, mas vocês vão ver para frente. Então, aqui eu tenho uma composição, aqui entre pedido e item de pedido eu tenho uma agregação, aqui eu tenho pedido, delivery e cliente, eu tenho uma associação, e aqui pessoa, gerente e funcionário, eu tenho a simbologia da herança. Então esse é um diagrama de classes da UML. Mas a aula de hoje a gente vai focar na associação, agregação e composição. Então eu trouxe alguns exemplos para vocês, primeiramente do que é associação, agregação e composição, e depois como funciona isso em código. Então, associação. Então, o que é uma associação? Uma associação representa uma referência entre objetos. Uma associação ocorre quando uma classe possui o atributo do tipo de outra classe. Pensando assim, você pode falar, poxa, professor, não entendi, ficou confuso. Mas na prática ele é fácil, a gente vai implementar isso. Mas só peguem esse conceito. Uma associação ocorre quando uma classe possui o atributo do tipo de outra classe. Então aqui eu tenho um exemplo, também um diagrama da OML, Vocês podem ver que eu tenho minha classe carro e minha classe pneu. Aqui eu tenho meus atributos e aqui embaixo eu tenho meus métodos, E aqui existe o relacionamento. Então eu estou falando que meu carro tem 4 atributos e reparem que ele é do tipo pneu. Então, do tipo pneu. E meu pneu tem um atributo que é do tipo int, que é a pressão. Como que isso ficaria em código, Então, se eu fosse desenvolver essas classes lá no Java, eu teria isso aqui. A minha classe é pneu, com o seu int pressão, meu atributo pressão do tipo inteiro, o método, e aqui também eu teria minha classe carro, com seus 4 atributos, mas agora eles são do tipo pneu. E aqui os seus métodos. Então, depois eu poderia começar a instanciar eles. Um ponto importante da associação é lembrar que um não depende do outro para existir. Ou seja, aqui eu poderia ter o meu carro, e poderia ter o meu pneu. E um não depende do outro para existir. Um exemplo clássico que vocês acabam encontrando é que um aluno, pode ter vários professores e um professor pode ter vários alunos. Ou seja, um aluno não depende do professor para existir, como o professor não depende do aluno para existir. Até a gente vai desenvolver esse exemplo para vocês conseguirem visualizar melhor no código. Vou abrir agora aqui para vocês o Eclipse e a gente vai desenvolver junto. Então, eu já criei um projeto aqui, exemplo associação, Criei meu pacote e vou criar as minhas classes, lembrando o conceito de pacotes, a nomenclatura correta de utilizar, vocês têm lá nos slides, então sempre sigam ela. Então, aqui dentro do meu pacote associação, eu vou criar duas classes. A primeira classe vai ser aluno. E a segunda classe vai ser professor. Perfeito. Então, eu vou criar meu aluno aqui. Então, meu aluno vai ser uma criação básica. Ele vai ser string nome. E vai ter int idade. E fora isso, o que mais que ele vai ter? Ele vai ter um professor, que é do tipo professor. Ou seja, eu estou criando uma variável chamada professor, que o tipo dela é professor.
ele não deu erro, né? Porque eu já tenho a minha classe chamada professor, mas caso vocês criem primeiro o aluno e tentem criar o professor, ele vai dar erro por não existir essa classe aqui debaixo. Então é bom já criar as duas classes. Ou depois, quando você criar, vai sumir esse erro, né? Feito. Então agora eu vou criar meu método construtor do aluno, né? Lembram como cria o método construtor, é o mesmo nome da classe, né? Então o que, que ele tem? Ele tem string nome, ele tem entidade e tem professor, que é do tipo professor. Então, eu vou falar this.nome vai receber esse nome. This.idade vai receber essa idade. E this.professor vai receber esse professor. Beleza? Então a primeira etapa aqui, né, da minha classe aluno, criei os atributos, né? E agora eu criei meu método construtor. Então agora eu poderia criar meus métodos, né? Nesse caso aqui eu só vou criar métodos getSet. Lembram que vocês podem fazer sozinho, não precisa criar um por um, né? Só vir botão direito do mouse. Aqui para códigos, gerar códigos, generate gets, etc. Beleza. Vou selecionar a idade, nome, professor. E vou pedir para gerar. Perfeito. Agora eu vou lá para minha classe professor. Meu professor também vai ter um nome, né? E também vai ter a disciplina. Então vou colocar como string também. Disciplina. Beleza, então tem esses dois atributos, nome e disciplina. Então eu vou criar o método construtor, né? Novamente. Professor. Então ele tem string nome, tem string. Opa, puxou algo errado. Disciplina. Disciplina, beleza. Então, this.nome recebe nome. E this.disciplina recebe disciplina. Beleza. Então, aqui meu método construtor criado do professor e também vou buscar os getSet dele. Vou criar aqui para os dois também, disciplina e nome. Perfeito, né? Então eu já tenho a minha associação criada, né? Vocês podem ver. Aqui no meu aluno eu tenho uma variável, né? Um atributo do tipo professor. Mas vamos ver como funciona para instanciar agora. Então, vou criar mais uma classe aqui chamada principal, para me fazer a instanciação desses objetos, né? E a relação deles. Nesse meu principal vai ter o método main. Beleza. Então vamos lá. Primeiramente eu vou instanciar um professor, né? Então, eu vou falar aqui professor. Vou chamar de professor 1, que é P1, igual a new professor. O nome dele vai ser Carlos. E a disciplina vai ser diferente. A disciplina vai ser, sei lá, orientação a objeto. Ó. KP, programação orientada a objeto. Perfeito. Então eu instanciei meu primeiro objeto, né, que é do tipo professor.
E agora eu vou instanciar o meu aluno. Então, eu vou falar que meu aluno é igual a 1, igual a new aluno. E olha o que ele já aparece para mim aqui. Ele aparece o nome, né? Vou colocar o nome aqui do meu aluno. Vai ser a Ana. A idade dele, 20. E aqui tá aparecendo, né? Professor. Então, no meu professor aqui, quem que eu vou colocar? Vou colocar o professor, né? O objeto que eu acabei de instanciar, já que a gente está falando de relacionamento entre objetos, né? Então, vou colocar o meu P1. Beleza, vamos ver se funcionou, né? Então, eu quero buscar a Ana, né? Quero buscar a idade dela e quero buscar quem que é o professor dela. Pelo menos dessa disciplina específica, né? Que a gente fez aqui, que ele é um professor de programação orientada a objeto. Então, vamos lá. Mandar na tela essas informações. Então, eu vou buscar aqui, primeiramente, vou pegar o nome da Ana, né? Então, vou colocar ali A1, que seria meu aluno 1, ponto get nome, beleza. Com mais aqui para me dar um espaço. Agora eu vou buscar a idade, né, do meu A1, ponto get idade. E agora eu vou buscar o professor. Então eu vou vir aqui, A1, ponto get. Olha quando eu coloco get, ele traz para mim o get idade, get nome, get classe e get professor. Então eu quero o get professor. E dando mais um ponto aqui, ele traz para mim também get disciplina, get nome. Então eu posso escolher o que eu quero. Então eu poderia trazer o nome do meu professor ou a disciplina dele. Vou colocar aqui a disciplina. Ou melhor, o nome. Beleza. Então, se eu mandasse executar. Então tá aqui. A aluna é a Ana, ela tem 20 anos e o professor dela é o Carlos, né? Eu também poderia, né, trazer a disciplina sem problema nenhum. Né? Vou colocar aqui no final. Mais. Então, A1 ponto get professor, por isso que eu criei lá, né, a variável professor, que o tipo dela é professor também. Ponto get disciplina. Vou mandar executar de novo. Então agora eu tenho aqui a Ana, tem 20 anos, né, e o professor dela nessa disciplina seria o Carlos, e a disciplina é programação orientada a objeto. Então a gente acabou de criar uma associação, né, entre objetos do tipo associação. Voltando para os slides, né? Então, o próximo seria a agregação. Né? A agregação não deixa de ser uma associação também, mas muda alguns conceitos. Né? Deixa eu só aumentar a tela aqui. Então, uma agregação ocorre quando uma classe usa outras classes em suas operações. As classes utilizadas participam da classe principal, mas a classe principal não contém essas classes utilizadas como suas. Né? Então, um exemplo seria esse diagrama aqui. Eu tenho a minha classe venda e tenho também a minha classe produto, minha classe vendedor e minha classe comprador, com seus atributos e seus métodos. Reparem que a minha classe venda, né, que é definida como objeto sendo todo, ela tem o que? Ela tem um C aqui, né, que é do tipo comprador, ela tem o V, que é do tipo vendedor, e ela tem o P, que é do tipo produto. Ou seja, ela só existe com a união, né, dessas outras classes, né, como está escrito aqui na definição. Né. Nesse caso, a venda é definido como um objeto sendo todo, e esse objeto somente pode existir caso os demais objetos que o compõem também existam. Mas, em contrapartida, se não existisse essa venda, ainda assim o produto, o vendedor e o comprador existiriam.
mas não precisaria existir a venda em si. Como que funcionaria isso no código, né? Para mim implementar, eu teria então minha classe vendedor, né, com meu atributo comissão. Aqui até tem um método, né, chamado vende, né, vendido. Eu tenho minha classe comprador, com meu atributo verba, né, e eu tenho aqui um método chamado compra, né, comprado. Também tem minha classe produto, né, com preço e tamanho como atributos, né, e o método vendido. E na minha classe venda, eu teria os atributos do tipo das outras classes, né? Ou seja, o C é do tipo comprador, o V é do tipo vendedor e o P é do tipo produto. E também teria dois métodos nesse caso, que seria o concretizar a venda, né? Aqui venda efetuada, aí vai descontar o C.verba, P.preço, V.comissão, mais igual a P.preço, e no final vai dar o P.vendido, vai chamar o método. Aqui é só a conta, né? Então não tem segredo nenhum. E também teria mais um método chamado venda cancelada. Então é simples, não tem segredo para implementar, né? E o último seria o composição. Existe uma diferença na agregação e composição, já vou explicar para vocês, né? Mas o que seria essa composição? Semelhante à agregação, a composição é um conjunto onde há uma classe representando o todo e as classes satélites representando as partes. Sua principal diferença, né, ocorre quando o objeto todo deixa de existir. Assim, os objetos parte deixam de existir também. Então, aqui tem um ponto importante. Então, o meu exemplo, né, agora seria o do banco. Né? Quando o banco for destruído, as contas correntes e poupanças devem ser destruídas também. Ou seja, se eu eliminar o meu objeto banco, minha classe banco aqui, a conta corrente e a poupança também são eliminados. Reparem na simbologia da UML. Estão vendo aqui esse losango? Então é um losango preto, né? Quando eu estou falando de composição, que destrói ele, vai destruir tudo. E quando eu estou falando de agregação, é o mesmo losango, mas ele não é pintado de preto. E aqui nesse caso, se eu destruir minha venda, ainda o produto, o vendedor e o comprador ficam. Como que eu vou implementar, né? A minha composição também não tem muito segredo. A partir do momento que vocês implementarem o primeiro, vai ser fácil implementar os outros, né? Então aqui eu tenho a minha classe poupança. Daí eu tenho aqui um método saque, né? Como funciona o método saque dele, que ele atualiza o saldo. Eu tenho o método depósito, também está aqui a fórmula para atualizar o saldo. Eu tenho a minha classe conta corrente, né? Também com os dois métodos, né? Saque. E eu tenho também minha classe banco, né? Aqui foi criado alguns vetores de objeto, né? E também tenho meus métodos abre conta. Outro ponto importante que a gente também encontra nesse relacionamento entre objetos seria a questão da associação de multiplicidade. Deixa eu aumentar aqui. Então, o que seria essa multiplicidade, né? Nesse caso aqui eu teria a classe pessoa e a classe conta, né? E vocês podem reparar a numeração. Então, na UML a gente pode fazer isso. Vocês até no primeiro diagrama de classe que eu mostrei para vocês aqui nessa aula, existe multiplicidade naquele diagrama, né? Então, nesse caso aqui, eu estou falando que uma pessoa pode ter nenhuma ou várias contas. E depois mostra como foi feita a implementação. Também a implementação não tem segredo. A única coisa que ele faz é controlar quantas contas essa pessoa, esse dono da conta vai ter, né? Esse objeto vai ter. Um aviso importante, né? É da responsabilidade do programador garantir o correto estabelecimento das associações e manutenção da sua coerência, né? Deixa eu voltar aqui lá no primeiro. Então, como eu estava falando para você, a multiplicidade, né? Eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Então, um pedido, né? Então, um pedido pode conter um ou vários itens de pedido. Quando eu tenho esse um e asterisco, ele está falando um ou vários, né? Ou, nesse caso aqui, ó, zero ou vários, né? Também pode conter nenhum ou vários itens. Agora, como exercício, eu vou pedir para vocês implementarem as classes. A primeira, né? Todos vocês viram, né? Tem até o código, mas eu quero que vocês implementem
e criem uma classe principal onde vocês consigam manipular essas informações, criar, realmente instanciar esses objetos, né? Então seria a classe carro-pneu, a classe produto, venda, vendedor e comprador. Então você pode instanciar alguns objetos, né, a partir disso. E a classe banco, conta corrente e conta poupança. Se preocupando sempre, né, com a associação, né, com o relacionamento entre esses objetos.